Oi, mamães. Eu tô aqui passando para compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado no meu coração faz dias e trocar experiência com vocês sobre os nossos estudos no livro de Atos. Olha, não é à toa que o Senhor escolheu esse livro de Atos e esse tema Empoderados ontem e hoje para esse tempo que estamos vivendo. A gente pensa assim, ó, que talvez o tema de medo e ansiedade tenha despertado muitas pessoas, verdade, é um momento para se falar muito sobre isso. Mas depois que você entende sobre medo e ansiedade, leva para o altar do Senhor e trata isso e começa a depender dele, você precisa de ser empoderado para vencer o medo, a ansiedade e todos os desafios que a vida atual tem nos apresentado nos dias de hoje. O Senhor tem nos despertado para um momento onde Ele quer verdadeiramente manifestar o Espírito dele. Por isso esse estudo é tão importante para os dias de hoje. E eu quero desafiar você, mamãe, a impor as mãos sobre o seu filho e ministrar sobre ele a palavra do Senhor, ministrar o poder do Espírito, ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é por isso que nós estamos estudando sobre Atos, né? O Espírito, o mesmo Espírito que agia antes, age hoje nas nossas vidas. Ele nos empodera, ele nos capacita, ele nos dá essa autoridade para irmos e falarmos da palavra do nosso Deus e vivermos o dia a dia com poder e com autoridade, com a presença de milagres na nossa vida. Eu quero ressaltar algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito disso, sobre a questão de você impor as mãos sobre o seu filho e ministrar. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, onde a gente leu, acontecerá que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o Espírito Santo, e vossos filhos e filhas profetizarão. Sabe, eu estava lendo um comentário e as coisas que Jesus Cristo, que Deus fez, ele trouxe o filho dele morreu, ele enviou o Espírito Santo, foram feitas, estão prontas, não precisam de ser feitas novamente. Nós não precisamos de outro redentor. Nós já recebemos o nosso. Ele é o Cordeiro perfeito, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Nós não precisamos de um outro Pentecoste. Já teve o Pentecoste, o start do Espírito no homem. Então ele está disponível a nós e todo aquele que crê recebe o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos quebrar mitos e tabus e deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e na vida das nossas crianças. Desde que Deus tem falado isso comigo, eu tenho colocado as mãos sobre a minha filha e declarado: você vai profetizar, porque essa é a promessa do Pai sobre os filhos. E você é minha filha e eu estou derramando isso sobre você, eu quero isso sobre você. E as promessas do nosso Deus, elas são geracionais. Tanto que nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela é para se cumprir na vida de toda geração. Você recebeu e você derrama sobre a vida dos seus filhos e vamos cumprir. E o chamado do Senhor está aí, e a palavra do ID, e o empoderamento para irmos está disponível, já foi liberado. Então vamos liberar isso. Hoje a gente ensina as nossas crianças com base lá em Efésios 4, 12 e 13, né? Até que todos cheguemos, né? A unidade de fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Por quê? Aí a gente vai falar sobre sabedoria, a mente, a estatura física, a graça de Deus, que é a parte do espiritual, e a graça do homem, que é a parte do social. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. É isso que nós queremos para os nossos filhos. E uma outra coisa que eu quero compartilhar com você, a experiência é muito difícil para algumas crianças, dependendo da faixa etária, ainda discernir, entender a diferença de Jesus e Deus. Mas como que os dois são um e os dois são duas pessoas ao mesmo tempo? Então, assim, uma experiência bem legal. Pegar o gelo na fase água, ó, isso aqui é água sólida, água congelada. Agora nós vamos colocar a água aqui nessa panelinha e vamos esquentar a panelinha e a água vai derreter. Ela vai virar água no estado líquido. Continua sendo água, mas é no estado líquido. E depois deixa ela ferver até ela evaporar, sumiu. É a água no estado gasoso, mas continua sendo água. Então é uma maneira de uma forma lúdica você explicar para o seu filho, né, a questão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu gosto muito de comparar e explicar também que da mesma forma Deus nos criou assim, corpo físico, alma e espírito. Ele quis que nós fôssemos exatamente como Ele. Olha que lindo isso, e você pode explicar isso para o seu filho. Você tem o seu corpo físico, Jesus tinha um corpo físico. Você tem sua alma, os seus sentimentos, você sabe que está ali, mas você não consegue
tocar os seus sentimentos? O Espírito Santo, ele tá ali com a gente, né? E você tem o Espírito, o sopro do próprio Deus, quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí você vai interagindo e ensinando. E mesmo que os nossos filhos não tenham todo esse discernimento espiritual, olha, gente, isso é o que menos importa hoje. O Senhor quer corações que queiram receber. E o Senhor sabe que as crianças são puras e sinceras diante dele. Então aproveita esse momento e ministra sobre o seu filho o mover do Espírito, o fluir do Espírito e o encher-se de Deus. E aí, para concluir, para dar um embasamento nisso, eu quero te mostrar o versículo lá, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, que fala sobre os dons do Espírito. Porque lá em Atos a gente está estudando, foi liberado esse Espírito sobre as nossas vidas, né? Mas a gente tem que andar em comunhão, buscar a palavra de Deus para estar sendo cheio e desenvolvendo os dons do Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí eu quero esse ponto, ó. A minha Bíblia diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Você tem o Espírito Santo. E os dons são a manifestação do Espírito. Mas para que ele se manifeste, você precisa ser cheio. Você precisa ser cheio, buscando a palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, orando a Deus, ouvindo a voz do Senhor nesse teu momento de oração, não só falando, mas recebendo, adorando ao Pai, jejuando, fazendo tudo aquilo que nos aproxima mais. Não modifica o nosso estado, nós somos salvos, não aumenta a nossa qualidade de crente, no sentido assim, na visão de Deus, mas nos aproxima mais para Ele, nos aproxima mais a Ele. E aí nos enche do Espírito. E aí começam as manifestações dos dons do Espírito em nós. Ministra sobre a vida do teu filho, porque esse tempo que nós estamos em casa, muita gente não está aproveitando. Não posso dizer se todos estão aproveitando ou não, mas é um tempo que Deus falou assim, para tudo. Eu quero voltar ao princípio. Eu quero começar lá da onde nós começamos, nas casas. Eu quero que as crianças sejam ministradas pelos pais. Eu quero que haja um tempo diferenciado dentro de casa. Eu creio muito nisso, o Senhor tem falado isso ao nosso coração. E eu te incentivo a fazer isso com os teus filhos, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus.